tarde, povo. Isso, legal. A gente está aqui hoje para fazer um Papo Gamer, tá? Certo? Nós temos o Rodolfo Reis, que trabalha na Neurama. Ele vai nos falar sobre a produção de cenários digitais, né? Inclusive aplicação para jogos. Então, primeiramente eu agradeço a todos aqui presentes, né? Tenho certeza que será uma tarde muito enriquecedora para todos nós, né? Aqui com o Rodolfo. E meu muito obrigado ao Rodolfo por ter vindo aqui. E agora é com o senhor. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer mesmo esse convite, porque eu acho que essa parte de cenário digital é uma parte super importante no nosso mercado. E às vezes é uma área um pouco esquecida, assim, ou um pouco não tão visada quanto a área de personagem, a área de desenvolvimento e tudo. Então, eu fiquei muito feliz desse convite. Depois nós vamos fazer o curso do desenvolver a questão de concept de jogos de cenários digitais. E, bom, me apresentando, eu sou do Rio de Janeiro, então vocês vão estranhar meu sotaque. Eu estou morando aqui há 11 anos e desses 11 anos, 10 anos eu trabalho dentro da Neurama, então entrei lá dentro estagiário de uma empresa de 4 pessoas, hoje a gente já tem mais de 50 pessoas e ao longo desses anos consegui crescer junto com a empresa e trabalhar um pouco em várias áreas internas. Não só na parte de cenário, mas também na parte de pós-produção de imagens e hoje na parte de captações e também na parte de direção de arte dentro da Neurama. Eu não sei quem já escutou falar, conhece um pouco do trabalho da empresa. Sim, não? Não. Então vou apresentar um vídeo para vocês depois. Tem uns alunos que trabalham? Sim, tem 3 alunos. O Kainan, ele não sei se vocês conhecem, Kainan Mello, ele é um dos nossos modeladores lá, então ele entrou faz pouco tempo, eu não trouxe nenhum material que ele chegou a trabalhar ainda, mas hoje ele é um recurso super importante para essa parte de modelagem, é um cara que sabe muito a parte técnica, então é bem legal essa parte. Tem o Douglas também, o Douglas estudou aqui, o Douglas e o Cássio Pacheco também. Eles são 2 caras muito feras na parte de edição de vídeo e efeitos. O Douglas, esses dias, ele estava estudando o Blender para fazer efeito de fumaça, porque a gente está desenvolvendo um projeto que é em Abu Dhabi. E Abu Dhabi, ele tem, não sei se vocês já viram, que é uma hora do dia que é um fog, assim, é o fog e as torres para cima, assim. Então, para desenvolver esse cenário de Abu Dhabi, acho que eu trouxe alguns trabalhos aqui de Abu Dhabi, e para desenvolver esse tipo de trabalho, a gente precisa também dessa parte de efeitos. Então, são expertises, skills complementares, assim. A gente tem, na Neurama, a gente tem a galera de jogos, publicitário, arquiteto, designers, então a gente é uma equipe multidisciplinar que no final das contas, eu sou formado em design de interiores também e técnica de edificações pela FATEC do Rio. Cheguei a estudar uma parte também da faculdade de cinema e fotografia, então, e tudo isso sempre aplicando no lado de cenário. Hoje eu também tenho uma empresa de fotografia, de arquitetura e paisagem, onde a gente é focado na parte em fotografia de arquitetura e sempre como representar a arquitetura, de tu saber olhar o espaço, saber interpretar o lugar para você conseguir representar ele, sendo de uma forma de vídeo, uma forma de imagem ou até uma forma interativa do melhor jeito. Não só a questão de modelagem do cenário, mas eu acho que é muito importante vocês prestarem atenção também na questão do trabalho, também na parte de composição, de detalhes que vai ter. Por exemplo, essa mesa aqui, ela tem uma composição pensada. Isso aqui não está jogado, sabe? Então, como é que tu vai compor essa mesa aqui? Como é que tu vai compor essa bancada? Como é que tu vai ressaltar a importância desse ambiente? É com uma luz? Bom, ali tem uma luz entrando na janela, mas aqui está só luzes artificiais difusas. Então, a ideia de trabalhar com cenário não é só a parte da modelagem, da textura, mas é toda essa parte de como é que você vai mostrar o cenário, como é que você vai fazer com que você transmita o sentimento.
por exemplo, vocês vão fazer um jogo, vocês vão fazer o gameplay do jogo, o vídeo, qual o sentimento que vocês vão querer passar para o espectador, sabe? Por exemplo, vai fazer um joguinho da Barbie. Pô, o joguinho da Barbie eu vou fazer para criança, menininha, não sei o quê. Beleza. Agora tu vai fazer um Left 4 Dead, tu vai passar o terror, tu vai passar... Como é que tu passa isso para as pessoas, sabe? Como é que tu vai fazer com que a pessoa que está jogando o teu jogo sinta um susto, sinta essa sensação de daqui a pouco terror, qual é o sentimento que tu quer que a pessoa passe? Então, isso daí vem muito do cenário, da iluminação e do tipo de concept, de sentimento que você quer, o mood que você quer que a pessoa sinta. Então isso, a maioria dos trabalhos que eu trouxe aqui são trabalhos de arquitetura ou algo focado também nessa parte eu trouxe alguns projetos da Globo e a maioria é um climinha clarinho, bonitinho, não sei o quê. Mas como vocês trabalham com jogos, até mesmo na área de publicidade também tem alguma outros climas, assim, outros moods que a gente pode explorar também. Isso é legal. Hoje eu trouxe aqui um material que eu queria mostrar para vocês sobre cenários virtuais, aplicação e mercado para designers. Basicamente, hoje eu trouxe 3 mercados onde eu já trabalhei com experiência nesses 10 anos, alguns projetos. O primeiro é o mercado imobiliário. Então, como é que a gente pode pegar a expertise que vocês desenvolvem aqui e levar para o mercado imobiliário? Cenários digitais, cenários para publicidade. Então, eu trouxe projetos da Globo que a gente desenvolveu para backlot, para novelas. Comerciais também, a gente trouxe o comercial da Paquetá, onde a gente desenvolveu todo o cenário em 3D. E também a parte de cenário para jogos. Eu trouxe um trabalho que eu desenvolvi para a Kiri já faz um tempo. E alguns trabalhos de ambientes virtuais interativos que nós desenvolvemos para a Max House também. A Max House é um cliente nosso de São Paulo que está entrando no Rio Grande do Sul agora, mas que eles têm um marketing muito real-time, assim, eles trabalham muito com advergame, sabe? Então, eles exploram muito isso, porque o público está mudando. O público que comprava apartamento há 10 anos atrás era nossos pais, 40, 50 anos de idade. Amanhã vai ser a gente. Então, a gente está aqui, a galera da faixa dos 20, 30 e por aí vai, mas amanhã a gente vai comprar um apartamento. Será que a metodologia de venda que se aplicava há 10 anos atrás, daqui a 10 anos, quando for aplicada para vocês, vai ser a mesma? Sabe? Então, essa mudança aí que eu acho que vale de vocês principalmente essa área de jogos, porque não é só a parte de cenário, é toda a questão de interatividade, a questão de programação. Acho que vocês têm uma área imensa para explorar também, não só do mercado de games, assim, acho que é muitas áreas. Eu já trabalhei com empresas em São Paulo também que desenvolvem essa parte de programação, então, e tem um link muito forte com a gente do 3D, assim, para desenvolver, porque o 3D hoje ainda é uma coisa cara para o pessoal produzir, e dependendo da escala que você vai produzir, então, hoje a gente produz cenários que tem... Eu falo que a gente desenvolve uma pizza de cenário, que é o bairro real, numa escala de 4 quilômetros reais, mas dentro do Max. Como é que tu vai gerenciar um arquivo desse, sabe? Então precisa de uma inteligência aí por trás para a gente conseguir renderizar no final, ou botar o real time. Então hoje eu queria trazer isso, assim, eu queria abrir o olho de vocês, assim, para o mercado, as áreas de mercado que vocês podem atuar, para vocês observarem também que cada projeto ele tem um clima, cada projeto ele passa uma sensação e tudo vem de um concept, vem de um pensar antes de desenvolver, porque não é só pegar e sair desenvolvendo, acho que a gente tem que pensar, planejar e principalmente quando a gente trabalha em equipe, dificilmente vocês vão trabalhar sozinho, vai trabalhar em equipe, como é que a gente vai fazer com que todos da equipe caminhem para o mesmo lugar, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. E isso varia também desse concept para focar o trabalho final. Isso aí. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de mercado imobiliário, cenários digitais e cenários para jogos. O mercado imobiliário, eu trouxe
eu trouxe em 3 escalas: a escala urbana, alto padrão e corporativo. Na Neorama, quando a gente desenvolve um trabalho, a gente não desenvolve só o prédio. A gente tem um trabalho de arquitetura, mas a gente não desenvolve só o prédio. A gente desenvolve também todo o entorno dele. Onde é que ele vai estar inserido? Porque isso, para quem compra, para quem vende e até o próprio influenciador da cidade, tem um grande impacto. Você constrói um prédio desse tamanho, de mais de 100 andares numa cidade, vai ter impacto. Impacto na vizinhança, impacto viário. Então, como é que a gente mostra isso para o cliente? Muitas vezes, alguns trajetos de câmera, a gente quer fazer uma câmera mais louca, subindo ao redor do prédio, não sei, como é que a gente vai fazer uma captação, tirar um monte de foto para casar isso? Muitas vezes não dá. Ou dá, mas é caro. Então, às vezes, a gente desenvolve a parte de city modeling para a gente conseguir ter mais liberdade criativa ao redor do projeto, a gente poder criar câmeras girando ao redor do projeto sem se preocupar. Tem, não tem background? Tem, tá tudo modelado ali. E o que a gente modela hoje, daqui a pouco a gente modelou a cidade para esse prédio, mas amanhã a gente está pegando o projeto que é aqui do lado. Então a gente já constrói uma base de dados. Há mais de 10 anos a gente constrói essa base de dados. São Paulo a gente tem quase que um Google Earth nosso, assim, de prédios modelados. E a gente sempre tem a preocupação em modelar os prédios num formato onde é que a gente consiga levar para uma engine. Então, todos esses prédios aqui que vocês estão vendo, eles estão com o mapa 1024, aberto, com V aberto. Amanhã ou depois eu posso pegar isso aqui e levar para um Unreal, só fazendo uma adaptação de shader. Então, eu tenho mapas de transparência. Não é aquele modelo high poly pesado que só vai usar no Max e depois joga fora caso queira importar para alguma engine. Então, durante 5 anos eu coordenei o núcleo de modelagem dentro da Neorama. E eu sempre pensei, cara, a pessoa ideal para fazer esse tipo de trabalho, eu acho que tem que vir dos jogos. Tem que vir de jogos. Então, teve uma época que eu contratei um cara da Croata, um croata, ele morava em São Paulo, que ele desenvolvia jogos na Croácia também. Esqueci o nome da empresa que ele trabalhava lá. Mas é um jogo meio tosco, assim, de tiro e tal, de monstrinhos. Cara, eu esqueci o nome. Mas assim, o trabalho dele, tecnicamente, era perfeito. Era perfeito, porque o cara sabia de tamanho de mapa, o cara sabia de peso de malha, sabe? Então, eu acho que a parte de modelagem é o que entende bem mais, assim, como é que vai pensar no trabalho, pensar na modelagem. Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que mostra um pouco dessa parte das Digital Cities que a gente desenvolveu. Isso é um pequeno teaser, assim, isso mostra um resumo, assim, de algumas cidades que a gente trabalhou mais massivamente. Eu queria falar de alguns projetos. Por exemplo, esse projeto aqui, ele é o Transbay, que é essa torre maior aqui. O desafio que o cliente lançou foi da gente mostrar o impacto que ele vai ter em São Francisco. Esse projeto é em São Francisco, na Califórnia. O Transbay é uma torre comercial de mais de 100 andares,
onde ele liga num complexo aqui que é uma estação de trem, estação de metrô, rodoviária, shopping, cara, é tudo aqui. Então é o Transbay City Center, ele é o ponto, como se fosse uma central do Brasil, assim, só que ele liga todo o sistema de transporte da Califórnia, ele liga ali, ele é o centralizador, onde dali ele vai para todos os lugares. Em volta disso também, o cliente ele queria explorar alguns terrenos que ele iria lançar prédios futuros. Então, esses prédios aqui, que são em azul, aqui eles são mais lisos, assim, mais tosquinhos, são prédios futuros, onde ele não sabia o que ia lançar, mas ele já queria mostrar em algumas imagens como é que ele iria ficar. Num projeto desse, por exemplo, é possível sim fazer por foto. A gente tem acesso a helicópteros, a recursos desse tipo, para a gente poder ir lá fotografar. Só que, tecnicamente, a gente ficaria muito preso. Então, para cada take, a gente teria que voar, fazer o take do helicóptero, fazer... Então, assim, a gente preferiu ter toda essa base já em 3D, e o nosso cliente americano, fez uma parceria com a gente e com uma empresa chinesa para desenvolver os modelos. Então, eles iam lá, fotografavam modelo por modelo, ou melhor, eles iam lá, fotografavam prédio por prédio real. Então, tem algumas técnicas de fotografia para tu ir lá, conseguir tirar textura já direto da foto, que eu particularmente prefiro muito tirar textura de foto, de modelo, assim. Tem alguns que gostam de fazer e tudo, mas eu sou mais da fotografia, assim. Eu gosto bastante, mas é pessoal, assim, de cada um tem seu gosto. Então, essa parte aqui, ó, a parte do terminal, onde eles desenvolveram. Hoje lá, eu cheguei aí lá antes de começar a obra e tudo, e eles eram uma estação de trem abandonada, assim, sabe? E hoje já tem a obra andando lá, já tem uma parte pronta. Eu fiquei sabendo, eu vi algumas coisas. Enfim, e a partir de uma base de modelo pronto, se tu quiser fazer um vídeo ou 10 vídeos, a gente tem ali, cria a câmera, renderiza, sabe? E é muito mais fácil da gente trabalhar, muito mais cômodo também. E a questão do clima, vocês podem ver que é um clima diurno, onde tenta valorizar também muito a questão do parque, mostra a sombra de árvores, por exemplo. Está um clima aconchegante, por quê? O que vocês analisam, que vocês veem? Por que está um clima aconchegante? Alguém se arrisca aí a falar alguma coisa? Diga. A iluminação, o parque. Mas o que a iluminação te fala? São cores quentes. Mais tarde. Pôr do sol, passa calor. E qual é a característica que você está vendo, fora o clima quente, que te fala que é o pôr do sol? A cor da luz. Tá, fora a cor da luz. A sombra, o tamanho da sombra, a projeção da sombra. Isso é uma forma de análise. Isso é uma forma de decupar a imagem, decupar uma referência, sabe? Então, eu acho que tudo trabalha um pouco em conjunto. Não só a modelagem, não só a iluminação, mas também tem esse conceito de como é que você analisa, como é que... Aquilo que eu falei lá nisso, como é que tu vai juntar a equipe, todo mundo... analisar e tirar mais ou menos as mesmas interpretações, sabe? Acho perfeita, obrigado. E quem quiser falar mais alguma coisa, alguém levanta a mão aí atrás também. Então, por exemplo, a gente tendo esse modelo pronto, esse projeto, o outro desafio dele também foi que essa é uma área de São Francisco degradada. Então, hoje, eu fui faz 5, 6 anos, aí eu andava por aqui, era uma região cheia de mendigo. Claro, mendigo lá tem MacBook, né? Fica na rua com MacBook, é outra história. Mas, as ruas estão feias, sabe? Mas com o modelo 3D a gente consegue fazer isso. Por exemplo, toda essa parte de urbanístico chega o projeto pra gente. Então, a gente conseguiu mostrar para a vizinhança que esse projeto teria um impacto positivo também. Não é só botar um prédio sem andares que tu vai encher de gente na porta da tua casa e tu não vai ganhar nada com isso.
Por que eles iriam deixar? Por exemplo, em Porto Alegre, eu não cheguei a trazer esse projeto, que ainda é um pouco confidencial. Mas em Porto Alegre a gente está trabalhando, não sei quem conhece ali a parte do estaleiro, que é ali no Iberê Camargo. Entre o Iberê Camargo e o Barra Shopping tem um terreno ali que é muito polêmico. O pessoal queria construir umas torres ali e tudo, e a prefeitura não deixou, e aí teve abaixo-assinado dos cidadãos, e as pessoas não sabiam nem o que estava falando, ele só falava que não, entendeu? Então, e a gente foi contratado para produzir um vídeo, produzir imagens que mostra o lado positivo, o impacto positivo desse projeto também no entorno. Também que as pessoas em volta vão se beneficiar. Tem um shopping, vai ter uma marina pública, vai ter um passeio que tu pode ficar lá final de tarde, sabe? Lugar para tomar um chimarrão, lugar para levar... Que hoje está uma área degradada. Mas quando levaram esse projeto à auditoria popular, simplesmente a galera falou que não, porque é um projeto que vai impactar, que não sei o quê. Mas as pessoas não souberam mostrar o lado positivo. Entendeu? Então, isso também é a importância desse tipo de projeto. E toda a parte de serviço que isso gera. Por exemplo, não só, a gente trabalha não só essa escala urbana, mas também a escala mais micro, assim, no detalhe, desde a lojinha que tu vai ter de serviço. De novo, também todos esses mobiliários, esses objetos são low poly, porque para você trabalhar numa escala dessa, claro, a gente divide em cenas, divide os pesos também, sabe? Mas o software a gente usa basicamente Max com V-Ray e Photoshop para fazer o tratamento das steels e o After para fazer a montagem dos vídeos, a pós-produção dos vídeos. E ultimamente até o Douglas ele está trabalhando com Blender e ele trabalha também com outras plataformas assim para criação de efeitos também. Então basicamente agora a gente está usando também o Corona. A gente está começando a desenvolver coisas com Corona, porque a gente viu que o resultado em qualidade está sendo bem satisfatório, mas o problema do Corona é a parte de animação ainda, que tem um render bem demorado. Então, basicamente está por aí ainda. Outra dúvida que eu queria perguntar, esses projetos são bem grandes, como é que a equipe de vocês é grande? Como é que vocês lidam com Sim. isso? Provavelmente não deve ter muito tempo para fazer também. Não. Como é que vocês lidam com isso, a questão Cara, do tamanho dos seus projetos maiores? então, isso daí é bem complexo, assim, porque o que acontece? A gente tem... Como é que o projeto funciona? Ele entra pelo comercial da empresa, tá? O comercial fecha o projeto, vê o briefing com o cliente e a gente começa a receber os projetos, a planta em CAD, os cortes. A partir daí, essa informação ela vai para uma equipe de modelagem, onde o Juliano Rocha, quem coordena a modelagem, ele trabalhou muitos anos na Soflogic. Tá, e o pessoal da velha guarda aí do 3D, os dinossauros do 3D não aí, ó. Até curiosidade, né? O Alessandro entrou no lugar do Juliano quando ele saiu na Soflogic, né? Então, é galera bem da antiga, assim. E, cara, abrindo parênteses, é muito bom trabalhar com esses caras, porque, porra, tu pega os dinossauros do 3D, assim, trabalha junto contigo, cara, tu ganha experiência pra caramba, assim. Então, a partir dele, ele tem seus terceirizados, o Kainan trabalha junto com ele, o Kainan que estudou aqui, então trabalha junto com ele desenvolvendo toda a parte de modelagem de arquitetura, por exemplo. Vou voltar aqui, ó. Eles desenvolvem a torre e o projeto, tudo que vem em CAD, tá? E aí a gente tinha, na época desse projeto, a gente tinha um outro núcleo de modelagem, onde eu coordenava, que eu desenvolvia a parte de city modeling e a parte dos objetos. Então a gente tinha duas equipes de modelagem, uma de arquitetura e outra de environment e assets, vamos dizer assim. A partir daí, a gente trabalha muito com X-Reference, eu não sei se vocês estão ligados o que é isso, são arquivos externos
Me ajuda aí, Alessandro, botar na linguagem que a galera vai entender de alguma coisa de Unity. O XREF é uma referência salva no teu HD, o arquivo é salvo no HD, e o Max ele vai lá no HD, vê qual é o conteúdo daquele XREF e te apresenta uma entidade bem simplificada na viewport dele. Isso. Só que quando tu aperta F9 para renderizar, renderiza tudo. Tá lá o modelo. O que acontece? Por exemplo, assim, ó. Quando a gente monta esse arquivo, a gente salva um arquivo de rua, um arquivo de prédio, um arquivo do prédio principal, um arquivo dos carrinhos andando na rua, outro arquivo de vegetação, sabe? E aí a gente tem um arquivo principal, onde a gente carrega esses arquivos e faz a iluminação e câmera nesse arquivo principal, sabe? Sempre puxando em arquivos separados. E aí a gente tem que trabalhar olhando muito bem para a questão de memória, de quanto arquivo está puxando, porque, cara, a gente não tem computadores com memórias ilimitadas, então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente trabalha numa base de workstation com 16 GB e render farm, a gente tem 40 máquinas, a maioria com 32, mas tem algumas máquinas com 16 GB. Então, na somatória dos arquivos, quando o Max renderiza tudo junto, ele carrega todos os arquivos para a memória, ou seja, teus arquivos não podem passar de 32 GB. Dê um jeito. Resumindo aí, se tu vai fazer uma vegetação mais otimizada no Speed Tree, se tu quer usar uma vegetação de 1 bilhão de polígonos do ArcModel, aí a escolha é tua, necessidade, tem que ver caso a caso. E aí entra o gerenciamento dos arquivos pesados, que hoje a Neurama sei lá, não vi, assim, eu trabalhei com outras empresas, Globo, empresas desse tipo que tem um gerenciamento de arquivo muito grande também, mas assim, difícil tu ver empresas que trabalham com isso. Isso é uma coisa que a galera se quebra, assim, sabe? Quando entra lá no Neurama, o pessoal não está acostumado a trabalhar com arquivo desse tamanho, sai atolando polígono, quando vê, puf, não renderiza. Fica 3 dias só arrumando arquivo depois. 1 dia para montar e 3 dias para arrumar, entendeu? Então, mas depois com o tempo tu já ganha uma experiência aí, tu já vai fazendo certinho e... Diga. De organização de equipe, assim, como vocês se comunicam assim para fazer? Tem muita coisa aqui, né? Sim. A organização é muito vasta, é muita... Como acontece a comunicação entre vocês todos, como vocês são uma equipe bem grande, né? Sim. Por exemplo, voltando um pouco para a pergunta dele, para responder a tua, a gente, num projeto, vamos botar aí, a gente bota no mínimo umas 25 pessoas. No mínimo, assim, ó, bem por baixo. 25 pessoas fácil para trabalhar. E hoje a gente tem uma gerente de projeto, tá? Então ela gerencia todas as fases do projeto. A gente tem programas como o Liquid Planner, que é um gerenciador, como se fosse um project para vocês, como se fosse um gerenciador por etapas. Então, uma área de modelagem. Na parte de modelagem, modelar a torre principal, modelar o entorno, modelar as ruas. São tasks ali que tu vai... E aí a gente vai criando ordem... são pits, assim, ordem de pedido de tarefa, sabe? E aí vai passando para cada equipe. E aí tem uma gestora, tem a gerente de projeto que gerencia isso daí na base de toda a equipe. E para cada sub-equipe tem um gestor. Então, modelagem tem o Juliano, que vai repassar aquela demanda de modelagem para a equipe dele. E aí vai. Entendeu? Então, tem um gerente de projeto que encabeça tudo. E tem uma pessoa que é responsável, por exemplo, hoje eu sou responsável pela parte de criação e a parte também acompanhamento na qualidade. Aí tem outra pessoa que é responsável por fazer isso aqui no vídeo, eu faço mais de imagens e um pouco do vídeo também. Uma outra pessoa para fazer isso do vídeo. Uma outra pessoa que é só para avaliar se a composição está bonitinha, que o pessoal faz dentro do 3D. Então tu tem alguns responsáveis, mentores de qualidade também, que acontece. Passando aqui. Esse aqui é um trecho do vídeo que vocês viram, né? Então, às vezes, até a facilidade de a gente ter já um cenário 3D, a gente pode fazer qualquer coisa, até mostrar uma forma esquemática como é que vai funcionar os trens. Então, a gente aqui embaixo tem 2 tipos de trem, aquele California ali, que é o de alta velocidade, e esse daqui outro, que é o trem urbano. Então, até isso, assim, facilita.
esse projeto aqui já é um dos projetos futuros daquele projeto anterior, que agora lançou. Então, esse projeto do Cesar Pelli é um puta arquiteto americano, onde essas imagens são imagens de concurso, então elas têm um quê mais lúdico, é um projeto um pouco mais coloridinho, sabe? Passar um pouco mais de sentimento, não necessariamente passar o real, mas é o real mais lúdico, melhorado. A gente fez um vídeo também deles. Já com a base pronta, já tem a parte do trabalho encaminhada já. Bom, esse projeto é um projeto de um concurso. Esse projeto não foi um projeto de concurso, ainda é um pouco sigiloso, mas para trazer aí não tem problema não. Até na época que rolou esse projeto, eu já coordenava a parte de pós-produção e a parte de criação, então a gente desenvolveu a linguagem do projeto, que era... O projeto americano, ele principalmente para concurso, ele pede essa coisa mais saturadinha, sabe? Essa coisa pôr do sol, alaranjado, para dar um impacto, para dar um reflexo no vidro. Então, como é que tu vai representar também o projeto do teu cliente que explore? Por exemplo, esse é um projeto super difícil, porque ele é todo cheio de pontas e quinas e brises. E, cara, é muito elemento assim que... Dependendo de como o trabalho pode ficar poluído, pode ficar feio. Então, como é que tu faz um estudo disso para representar bem, assim? Curiosidade também, toda essa parte de base ali, de rua, carros, e também segue aquela proposta de fazer tudo low poly. Então, de novo, a gente pode pegar isso daqui e levar para uma engine também, porque tem os polígonos bem contados. E é isso, foi bem legal participar desse projeto, porque é um projeto bem diferente, bem bacana, assim. Esse outro projeto aqui é em parceria também com o escritório americano. É o Zion Island Resort, que em 2009, ele foi eleito o resort mais luxuoso do mundo. Ele fica numa daquelas ilhas em Abu Dhabi que o Sheikh construiu da forma que ele sonhou. É impressionante, assim. Nessa ilha. Então, a gente estava, na época que a gente desenvolveu o projeto, a gente recebeu o primeiro briefing CAD lá da ilha, certinho, porque os caras estavam lá naqueles navios enormes aterrando lá.
E aí o Sheik acordava num dia, sonhava, não, vou mudar a perna da ilha, vou construir uma perna assim. Cara, e a gente reclama que a gente tem que fazer no 3D. Quando eu vi as fotos que já estava tudo construindo, os caras tiveram que recavar e jogar a terra pro outro lado, no meio do oceano. Aí, cara, eu parei de reclamar de mudança. Cara, é impressionante, assim, é impressionante. Mas é um projeto também muito desafiador, porque, como vocês sabem, assim, trabalhar com elementos, água, vegetação, é muito difícil, porque tu exige máquina, tu render, tu exige reflexo, tu exige transparência, sabe? Então, foi bem desafiador também trabalhar nisso. Fora outras imagens que nós fizemos, os takes de cima, assim, que mostrava bem a transparência da água, mostrar que tem corais embaixo. Mas foi bem legal. Esse aqui é um projeto 5 estrelas. E aqui na ponta, aqui, tu tem umas casas, umas vilas que o Sheik desenvolveu. São 2 vilas, uma para ele e outra para a esposa dele, para as esposas, né? Porque Sheik é assim. E é um projeto assim, é uma outra escala de realismo de dinheiro, assim, nunca tinha imaginado como é que é. Esses dias por curiosidade, eu fui ver quanto é que era para ficar nesse hotel, uma diária, e tá na faixa de $5 mil. Bota aí uns $20 mil uma diária, se quer dar uma dormidinha em uma noite. Então, para você terem uma noção de escala, o Sheraton hoje está numa faixa de $300, sabe? A gente está falando aqui de $5 mil à noite. Então, só para vocês terem a noção do alto padrão que vocês podem estar trabalhando também. E como ele trabalha também com bastante elementos naturais, assim, muita pedra, vegetação, água. Na época, esse aqui é um projeto um pouco mais antigo, mas eu gosto sempre de trazer, porque acho que é um projeto de 2008, 2009 que a gente desenvolveu. E na época também não tinha muitos recursos de máquina, né? Então a gente dava... Na época eu modelava, então essa parte de pedra era um plane com uma textura aplicada e só alguns volumes em cima, sabe? Mas para o mercado imobiliário funcionou, tá aí, sabe? Então, e isso é uma técnica que eu ficava jogando Call of Duty lá, ficava vendo ali aquele monte de entulho ali, via que era assim, entendeu? Então, para a gente fazer também essa ilha, a gente trabalhou com várias camadas de blend, de textura. Na época, o Nereu também é um cara de modelagem que trabalhou na Softlogic também, desenvolveu aquele jogo Deer Hunter, da caça dos viadinhos lá. Chegou a trabalhar nesse daí também? Você trabalhou com o Nereu? Trabalhei com o Nereu. Então, conhece. Então, os caras... Então, eles também tinham a técnica o Nereu também era focado em landscape, então eles tinham bem essa técnica de blend, de texturas e tudo, então... Bem interessante. Algumas imagens. Bom, então eu dei uma pincelada ali no mercado imobiliário. Agora eu vou entrar na parte de cenários digitais para novela, programa de TV e publicidade. Que sinceramente é a parte onde também me divirto bastante, assim. Esse projeto é um projeto de um especial da Rede Globo que nós fizemos para a turma do Didi, que era a ideia do vídeo, era um filme que eles fizeram, que o Didi era o pobre vagabundo e se apaixonava por uma princesa. Então a gente recriou o castelo da princesa e também a vila do Didi, que eu vou mostrar depois ali. E foi um projeto, cara, particularmente muito legal, porque a gente teve um trabalho de pesquisa muito grande. A Globo deu pra gente uma referência da Vila Francesa das Alsácias, que é uma região da França com fronteira com a Alemanha. E eles têm uma característica especial de arquitetura, eu vou mostrar depois. Mas todo o castelo, todo o jardim do castelo, as vegetações em volta, os caminhos, todo o landscape, ele foi pensado
como é que foram feitos numa determinada época, tipo renascentista. Como é que eram os castelos renascentistas? Então a gente mandou uma pessoa para a região das Alsácias fotografar vários castelos, várias vilas francesas, para a gente ter como material para tirar textura, para tirar referência de arquitetura. Na época também nós chamamos um professor de história e contratamos também alguns arquitetos para projetar todo o castelo, para a gente ter as características reais. Então esse castelo é um mix do castelo de Chantilly, do outro chateau, de não sei o quê. Então, por exemplo, todos os frisos, os detalhes de coroamento, as cúpulas, foram tudo muito bem estudado em cima do professor da URGS de História que ajudou a gente a projetar esse castelo. Eu tenho um vídeo aqui que nós fizemos interno, assim, não é o vídeo da Globo, mas é um vídeo que nós fizemos só para mostrar um pouco o castelo. Então, alguns takes, assim, que a ideia tinha uma câmera que vinha e entrava por uma janela, que é onde ia estar a princesa, então teve toda essa interação. Esse castelo foi eu e mais uma pessoa, a gente modelou esse castelo durante uns 2 meses, e o Nereu ele fez a parte de landscape. A parte de vegetação teve muito estudo de como é que a gente vai trabalhar com uma vegetação que renderize, porque nessa escala tá muito... Quer que passe de novo? Foi muito rápido? Tá bom, pode seguir? Tá bom, então. Se quiser, passo. Então, aqui ficou um pouco escuro, mas tem a parte interna também do castelo. E o castelo, uma curiosidade dele, que também muita coisa low poly. Muita coisa low poly. Por exemplo, aqui ó, vocês veem que tem um detalhe aqui, que tem algum friso ou outro. Isso daqui são 2 boxes com uma textura aplicada. Então, para a distância que a gente trabalhou, não faz diferença nenhuma. Deixa eu ver se tem... Por exemplo, aqui, ó, você vê esses frontões aqui, que está tudo detalhado ali. Cara, isso aqui é uns cilindros com FFD, colocou ali, colocou uma textura que a gente já pegou de uma foto, botou ali, cara, e foi, assim, ó. E mesmo assim demorou 2 meses. Mas aí também tinha muita punheta de arquiteto, porque faltou o friso, porra, mais um friso aqui não vai fazer diferença. Aí, cara, aquelas brigas todas de modelagem. Mas no final sai um trabalho bem legal. E aí a gente também desenvolveu a Vila Francesa. A história da vila tinha os rebeldes que entravam na vila e destruíam, então tinha saque, tinha o fogo, o pessoal tacava fogo na vila, então os efeitos do fogo foi feito com fume FX, então a gente teve que recriar essa vila high poly, uma parte dela high poly, a outra parte é low poly, e então nós recriamos essa vila bonita, certinha, inteirinha, e a outra, a mesma versão detonada. Então, eu tenho aqui agora um outro vídeo que mostra melhor como é que foi a utilidade dela.
pessoal de Marciano não foi a gente que fez, mas a gente estava ali no Rio. Bom, então nós desenvolvendo essa vila. Nesse projeto ele foi usado em duas técnicas diferentes. Uma que é o backlot, que é aquele simplesmente só o fundo azul que colocam. E a outra técnica é o set extension, que é a extensão do set real com o 3D, que é aquela parte onde tu tinha uma parte do cenário construído no Projac e a outra parte a gente desenvolveu em 3D para encaixar perfeito com aquela primeira parte. E a gente, na época, a gente recebeu as plantas de CAD do todo o projeto do Projac e nossos modelos foram feitos certinho para se encaixar com esse set extension, com o set real lá, de uma forma também que eles pudessem trocar de um lado para o outro, tudo. Então foi um trabalho bem legal, assim, que eu mais gostei de fazer na vida, assim. E acho bem legal trazer que é um modelo isolado, né? Essa parte é um dos modelos que tinha feito e uma versão também detonada. Então a gente demorava em média 2 dias para fazer esses 2 modelos, assim, tipo, 2 dias os 2 modelos, um dia de modelagem e outro dia de textura. Nesse caso, nesses primeiros, como esses prédios eram mais próximos da câmera, a gente desenvolveu o high poly. Então, isso não é o caso de levar para a Indy, que também não era nem a função. A função era muito mais fazer um filme para cinema, que a gente pudesse, caso quisesse renderizar em 4K, ainda tem resolução, mas... Enfim, a gente desenvolveu mais de 20 modelos. E aí a região das Assassin's que eu estava falando antes é justamente essa região onde tem esse tipo de arquitetura, que é essa coisa de madeirinha, é meio Nova Petrópolis aqui em cima. Então assim, para cada prédio desse, por exemplo, esse prédio aqui, o nosso fotógrafo ele foi lá na região das Assassin's, fotografou a casa e a gente remontou, já utilizando também alguma coisa de arquitetura que a gente viu lá e também aproveitando essas fotos já para puxar como textura para o projeto, para as casinhas. Então, a gente vê que tem um trabalho bem real assim, de textura, tinha que ficar bem real esse projeto, não é nada lúdico. Então a gente teve todo o cuidado de trabalhar com as proporções certas, sabe? Interpretar bem o estilo arquitetônico da região para não ter, daqui a pouco tu tá fazendo uma casa moderna no meio de uma vila francesa, não tem nada a ver. Então tu tem que saber o que tu vai projetar. E na época que a gente desenvolveu esses modelos, enfim, eu coordenava a parte também de concepts da arquitetura. E a gente tinha pessoas de diversas áreas modelando e desenvolvendo, publicitário, designers. Então, por isso que esse concept inicial é importante para a gente levar todo mundo para o mesmo lugar. Apesar da malha ser bem simples, assim, eu não sei se o pessoal costuma modelar aqui. Quem modela aí, levanta a mão. Pode ser em qualquer software e tudo. Então já tem uma noção de malha, mesmo que não tenha, acho que já deve ter visto aí na tela. A malha é bem simples, a grande maioria é malha quad, a gente costuma trabalhar com malha quad para qualquer tipo de adaptação, assim, se o cliente pedir. Os detalhezinhos, como ele era bem high poly, o detalhe da junção do concreto, da telha com... Então isso a gente conseguiu desenvolver legal, essa massinha. Mais alguns exemplos aí de wire. E também a gente deu para a Globo também um pacotinho de assets que eles pudessem espalhar pelos cenários ali. Vocês viram no videozinho que eu passei antes. Tem vários desses elementos assim espalhados no cenário. Isso também são elementos que a gente viu que tinha muito assim nas vilas e algumas coisas que a gente pensou para a época também que poderia ter na época. Esse outro projeto aqui, eu tenho pouco material dele aqui, já faz bastante tempo, mas é um projeto que eu gosto bastante.
Esse projeto é o Ciranda de Pedra, que é uma novela que passou na Globo, uma novela das 6, que passou já faz um tempo. E esses prédios é uma esquina de São Paulo, na Praça da Sé. No início eles estavam indo lá, parando todo o centro de São Paulo para fazer as gravações e tudo, só que aí era muito interferir, imagina, parar o centro de São Paulo para a Globo filmar. Não existe isso. Tipo, é um domingo e depois os caras que se virem. Então nós fomos lá, tiramos fotos de tudo, fizemos todo o levantamento, prédio por prédio, para fazer o real, assim, e eles poderem de novo usar isso da forma que eles mais quisessem. Então, por exemplo, quando eu fui lá fotografar, isso daqui tudo era parada de ônibus. Cara, imagina tirar 10 ônibus de um lugar no centro de São Paulo para a Globo filmar, é uma loucura. É uma loucura. Na época também a gente foi com segurança, tudo, porque também fotografar no centro de São Paulo não é também uma atividade fácil. E também uma segunda parte desse projeto foi o site Extension, mas pena que eu não tenho nenhum material assim dele, fora os modelos e tudo que a gente trabalhou. Que eles fizeram uma boa parte no Projac, a cidade cenográfica lá, e, por exemplo, eles faziam os primeiros 2 andares e o de resto, assim, o restante da cidade era 3D. Eles faziam o set em 3D. Que é só essa esquina aí que a gente desenvolveu, essa parte mais para dentro também. Indo um pouco para comerciais de TV, a Neurama, a gente tem uma parceria já faz um tempo com a Cápsula, que é uma produtora, que a gente já desenvolveu alguns comerciais juntos, misturando tracking, misturando 3D. Esse comercial é um comercial da Paquetá, onde as únicas coisas que não são 3D nesse comercial é o tapete e tudo que está em cima dele. De resto é tudo 3D. Então foi um trabalho bacana que a gente desenvolveu não só o modelo, mas também a gente desenvolveu o concept. A gente teve uma carta branca da agência, olha, propõe. Então, dentro disso a gente estudou algumas referências que eles curtiam e a gente conseguiu propor esse cenário, a parte do luminotécnico do cenário também, que foi bem legal, bem desafiador, assim, de bolar um luminotécnico no 3D que funcione para um comercial. E eu estou com esse comercial aqui também. De manhã, quando eu saio pro trabalho, eu vou com um sapato bem confortável. Vou voltar aqui. De manhã, quando eu saio pro trabalho, eu vou com um sapato bem confortável. Ao meio-dia, tênis, que eu tenho que me manter fora. De tarde, para uma reunião com cliente, minha fiel companheira, a bota. E de noite, aquele saltão. Não importa a hora, eu tô sempre diferente, mas tô sempre de Paquetá. Paquetá, pra você andar sempre na moda. Sempre na moda. Então, às vezes, o comercial é simples, assim, tem muito... Isso que eu acho legal, assim, porque tem muito filme que é simples. Tipo, esses dias eu tava vendo o making-off do Lobo de Wall Street, assim, é um filme que você olha, pô, não tem 3D aqui. Mas, cara, metade do filme é 3D. Então, é coisa que às vezes tu consegue substituir o cenário real por algo também em 3D, sabe? Bom, agora a gente entra um pouco na parte de cenário de jogos. A parte de cenário de jogos eu tive algumas experiências bem interessantes, assim. Esse trabalho foi um trabalho que eu desenvolvi para Aquiles, que foi o jogo 56 anos da Casa de Bahia. Na época o Hamilton ele me chamou e ele pediu para criar o concept do cenário, ele me deu o briefing, que foi... Cara, eu queria fazer alguma coisa... O briefing era fazer uma coisa meio cartoon, assim. Então, vocês viram que até então, basicamente era tudo uma arquitetura muito real, com as proporções reais, sabe? Com o pé direito certo, com o tamanho da esquadria certo. Aqui não. Aqui, ó, você vê que a porta ela já é um pouco mais larga, não tem nenhuma quina dura, nenhuma quina reta, é tudo curvado, sabe? E então a gente trouxe esse conceito do cartoon
pro desenvolver desse jogo. Esse jogo era o seguinte, tu tinha que montar a sua festa, era 51 anos de Casa Bahia, monte sua festa. Então você escolhia o cenário, né, desenvolvia acho que 3 ou 4 cenários, e tu tinha que chamar as pessoas para a tua festa, botar a tua decoração. Então teve um trabalho bem pesado de assets também, que não foi eu que desenvolvi. E aí tu fazia um vídeo, aí botava no YouTube. O vídeo mais visto concorria a prêmios na Casa de Bahia, enfim. Deixa eu ver, eu tenho um vídeo deles aqui também. E o legal de desenvolver esse trabalho que o pessoal deu uma carta branca assim para criar. Foi um trabalho meio que pessoal assim. Então, por exemplo, ali tu pega a TV, a referência a um iPhone, sabe? Aqui não dá para ver aqui, mas ali a parte da cozinha ali, por exemplo, foi de novo. Não, calma para voltar. Tá. O legal disso daqui, porque teve vários elementos assim, sempre que gostei também, tipo aquela parte da cozinha, a torneira, se vocês olharem bem de perto, é o símbolo da Atari, assim, que transformei na torneira, sabe? Tipo, o grafismo ali é meio que os Space Invaders, assim, então, trabalho bem, também gostei bastante de poder participar. Isso aqui também é um outro cenário, teve algumas interferências depois, mas foi um salão de festas, assim, de baile, de castelo, e foi bem interessante. Tu sabe qual foi o nível de sucesso que atingiu esse jogo aí? Se foi bom o resultado? Não sei. Sabe, Alessandro? Não atingiu o resultado esperado, porque a proposta do game era configurar a tua festa. Então nós tínhamos 10 cenários, 10 itens de cenários, 10 personagens, 10 animações, tinha 10 de tudo. Só que a interface que customizava o jogo, ela foi feita de um jeito que infelizmente as pessoas não conseguiam chegar até o carregamento das animações. Então os vídeos que foram gerados, na sua maioria, eram tão somente os objetos posicionados e a música de fundo, sabe? Então, embora eu também participei desse projeto, para mim foi um dos mais gratificantes, infelizmente lá para o público final não teve o mesmo impacto que foi a nós, desenvolvedores, né? Uhum. Eu acho que hoje, se o projeto fosse refeito, se a interface que customiza fosse melhor estudada, com certeza seria um pouco. Foi na época, foram bem um dos primeiros feitos em Unity, estava bem no início da Unity. Eu acho que foi o terceiro ou quarto projeto assim, comercial da Arquives. Né? Porque foi ainda na primeira série, depois que Sim. se formou. Sim. Na primeira série nós ficamos 2 anos e meio, quase 3 assim. Isso. Então, foi antes de 2007, 2010, deve ter sido 2009, eu acho. Isso aí. Aqui dá pra ver o símbolozinho da Atari aqui, ó.
É isso. Bom, esse aqui é um último projeto que eu trouxe, que é uma plataforma interativa que nós criamos também. Isso aqui foi um conjunto de várias empresas assim, que a gente se uniu para conseguir desenvolver esse projeto. Foi um grande desafio também pela quantidade de modelos que nós fizemos. Foi a Neurama desenvolvendo toda a parte da inteligência, a Napalm Studios desenvolvendo toda a modelagem em Blender, a Neotix de São Paulo desenvolvendo a programação e a Max House sendo cliente, abrindo as portas ali pra gente. Aí o intuito é o quê? Eles vendem um apartamento igual. Todos os prédios é um apartamento igual, um apartamento sem paredes, assim, ele é aberto. E a ideia do jogo, do aplicativo, é de você montar teu apartamento, para você ver como esse apartamento, por ser aberto, ele pode ser diversificado. Então a ideia não concorria a prêmios nem nada, mas a ideia era divulgar mesmo os apartamentos na internet de uma forma que você pode interativo, que você pode ir lá, escolher, já meio que fazer tua decoração. Isso é uma coisa que o mercado imobiliário busca até hoje e ninguém conseguiu chegar num resultado legal. Assim, como é que tu pode levar esse usuário de decorar sua casa de uma forma de aplicativo? Não vi nenhum exemplo assim. Então tu podia entrar, montar teu Max House, escolher o número de dormitórios. Basicamente, essa planta em todos os prédios do Brasil inteiro o pessoal compra. Então você tem aqui a opção de dividir aqui, fazer um dormitório, 2 dormitórios, dividir 2 vezes aqui. E aí tu pode ir montando, botar um banheiro extra aqui, que abre o quintal. O quintal é ali atrás. É ridículo, mas tu pode abrir também. E aí depois tu pode ir colocando teus objetos, escolhendo a cor e tudo. Esses objetos, a grande maioria, a gente tinha eles high poly. Então a gente passou para a Napalm, e a Napalm eles fizeram a modelagem do zero e outros eles fizeram uma retopologia quando o modelo era mais complexo, assim, porque a gente tinha esses mobiliários são de designers assinados e não sei o que, então algumas coisas bem esdrúxulas, assim, formas bem esdrúxulas, então era mais fácil fazer retopologia do que remodelar. E desse modelo, por exemplo, esse sofá aqui, esse primeiro aqui, esse sofá na época, eu tinha modelado ele high poly no Moodbox. Mas era um dos primeiros Moodbox, sei lá, 2 ou 3, sei lá. Cara, era terrível, porque ficava muito pesado na época. Aí depois a gente começou a trabalhar com ZBrush, facilitar um pouco mais. Mas todos os imobiliários são low poly, vocês estão vendo. E esse aqui é um thumbnail que a Napalm gerou pra gente. Então, eu achei a qualidade espetacular, assim, eu adoro o trabalho deles. E foram mais de 350 modelos e foram também alguns meses de projeto. Só que no final das contas, é um projeto que não deu muito certo também, respondendo a pergunta ali, não deu muito certo porque o cliente ele não entendia do negócio, ele também não queria entender. Era do tipo, não, eu quero todos os modelos. Não, mas olha, mas todos os modelos vai ficar pesado. Para onde é que você quer a tua aplicação? Para tudo. Quero que eu rode online, offline. Olha, isso não vai dar muito certo, porque... Não, mas eu quero que modele o vasinho de planta para botar... Não, mas vasinho de planta não precisa. Vamos modelar a mesa, mais o vasinho de planta. Não, eu quero tudo separado. Bom, então você paga o pato no final. A gente está avisando que não é assim. Às vezes é difícil, assim, cara. É bom, vocês mais do que ninguém devem saber isso daí, né? De briefar, um briefing, assim. É aquele meme do Facebook. O cara vai criar pirâmide, recebe o briefing um monte de quadrado, né? Quando vai ver, sai uma pirâmide. Sabe? É mais ou menos isso. Mas, fora isso, é um trabalho que a gente aprendeu bastante, porque a gente trabalhou tudo em Unity. E a gente não tinha tanta experiência com Unity na época, assim. Mas deu para aprender bastante, cara. Tu disse que esses são low poly, quantos polígonos mais ou menos são? Não lembro. Não lembro mesmo, assim, ó. Não vou ficar te devendo essa informação aí. Já faz um tempo e não lembro mesmo. Galera, é isso, assim, ó. Para fechar, eu queria só mostrar um último vídeo
demo reel mais completo desses 10 anos de trabalho aí que a gente desenvolveu. Do Grêmio. Vocês trabalham com Unity ou só com Unity? Não, a gente não, internamente a gente não faz nada interativo. Então quando a gente precisa trabalhar com algo interativo em Unity, normalmente a gente terceiriza essa parte. Chama alguma empresa parceira, Napalm ou outras empresas que já trabalham, já tem essa expertise. Mas internamente mesmo é Max, V-Ray, Corona um pouco e mais essas plataformas aí. Até por uma outra questão que estava conversando ali com o Alessandro antes, questão de licença de software, né? Que hoje para a empresa 3D é muito caro. E para vocês terem uma ideia, a gente trabalha obviamente com softwares legais lá na Neurama. É muito hiper custoso e a gente representa na Autodesk, Rio Grande do Sul, 70% do mercado. Então 70% das licenças de Max do Rio Grande do Sul estão com a gente. Então é muito custo, entendeu? Mas qual é a vantagem que vocês têm de ter o Max e não ter o Blender aqui? Costume e, por exemplo, assim, ó, eu nunca tive problema, quando eu coordenava o núcleo de modelagem, eu nunca tive problema em receber modelos feitos de programa diferente, software diferente. Eu nunca tive problema, assim, eu sempre... a Napalm foi muito tempo, trabalhou pra gente fazendo mobiliário, eles modelavam em Blender, o Lucas Falcão, não sei se o pessoal conhece. O pessoal da Nimbo CG também, o pessoal trabalha muito com Blender. Eu sempre recebi modelos feitos em Blender, mas aí eu exportava do BJ, ou no máximo o cara levava pro Max, fazia o shader e me entregava, sabe? Mas o Blender... E a gente também em arquitetura sempre trabalhou muito bem com o V-Ray. E para achar profissionais, arquitetos, que entendam de cenários em Blender, cara, muito difícil. Sim, hoje a cultura da arquitetura, o pessoal vem muito do sketch, do SketchUp, então agora o SketchUp tem V-Ray e tudo. Então, e o Blender
tá ficando cada vez mais confiável. Então, de repente, daqui a pouco você lançar um V-Ray para Blender, a gente consiga migrar, mas é questão por cultura mesmo, cara. Não tem... Mas tem pessoas internas no escritório que trabalham com Blender sim, e eu acho super maneiro. Eu dou um puta apoio, assim, porque eu vejo que tem coisa muito boa. Pois é, o Cascudo é bem fã do Blender. E os moleques são muito bons. Eles principalmente, eles estão levando o Blender lá pra dentro. A gente não tinha até eles entrarem lá e começar, não, vamos fazer o Blender aqui, é de graça, não sei, tá aqui, tá pronto. O render ridículo tipo, o render renderizou, sabe? Uma fumaça. Vai renderizar isso no Max. Espera um bucket aqui, que é 1 hora esse bucket anda e vai, sabe? Mas eu tô dando maior apoio. Eu queria mexer com o Blender, assim. Tentei algumas vezes mais. Eu vejo muito mais confiança no mercado falando do Max do que no mercado de forma geral. É cultura, cara. É muita cultura mesmo. É muita cultura, assim. E é uma cultura que aos poucos está mudando. E um desafio que eu particularmente eu tento levar para a Neurama também é, por exemplo, quando a gente trabalhou com a Globo, lá funciona, eu cheguei indo para o JAC visitar o departamento de VFX deles, e, enfim, os coordenadores lá da Globo, e eles apresentaram, igual eu estava apresentando aqui, por exemplo, e como é que funciona lá? Lá vocês tem, cada máquina, ele tem um software diferente. Então essa máquina é do ZBrush. Se tem 2 pessoas que trabalham com ZBrush naquela sala, eles vão dividir aquela máquina. Porque tem a Cintiq, tem... Aquela máquina tem o Massive. Não sei se vocês conhecem o Massive. O Massive, ele faz pessoas em prose, assim, do tipo Senhor dos Anéis, foi usado o Massive. Aquela cena de batalha, que vem uma galera daqui, outra galera daqui, começa a brigar. Pá. Então essas pessoas não são filmagem, é tudo 3Dzinho lá, feito em Massive, e o Massive ele tem essa inteligência artificial, onde ele controla, tipo, bota um carinha ali, aí o cara cansa, aí fica, aí troca de posição, aí muda, bota a arma aqui. Meio automático, faz várias ações e aí ele fica meio que carregando uma ação ou outra, e tu fala, quero que todo mundo se junte pra cá, e vem aquele grupo. Isso é muito legal. Então, tem aquilo dali. Só que assim, quando você vê um vídeo, por exemplo, aqueles vídeos o vídeo da Globo ali, cara, no final, na comp do vídeo, tu vai juntar tudo que foi feito por todo mundo de render no after, você tem ali o Massive, ele não funciona em Max, ele é Maya, tá? Então assim, o render ele tem que vir do Maya, beleza, renderizou no Maya as pessoas, o cenário foi feito em Max, renderizou em Max V-Ray, sabe? E aí, tu tem um outro, o fogo foi feito no Fume, renderizou o fogo no Fume, ele levou pro after e juntou tudo, entendeu? A partir da mesma câmera, as câmeras têm que estar bem certinho entre elas. Mas tu não precisa sair tudo de um programa só, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim, do tipo, tu pode ter vários renders de várias plataformas diferentes e trabalhar com vários recursos diferentes e juntar depois na parte de produção. Tanto no vídeo quanto no da Steel, por exemplo. Hoje, esse projeto de Abu Dhabi que a gente está fazendo com esse efeito de fog na cidade, talvez a gente renderize tudo no Blender. A gente leva os modelos do Max pro Blender, porque o Blender tá ridículo o render dele, assim, 1 minuto por frame, sabe? É ridículo, assim, enquanto a gente tenta renderizar uma cena no Max 1 hora por frame, cara, a gente comemora, assim. E é caro, assim, é caro, pra vocês terem uma ideia. Quando a gente manda renderizar fora um vídeo de 2 minutos, pode custar até 20 mil reais. Agora com a alta do dólar, que a gente manda com a RenderNet, custa mais. Então um vídeo de 2 minutos aqui que vocês veem, só de render tem um custo de 20 mil, sabe? É caro, bem caro. Então, isso quando a gente não renderiza interno, mas aí tem, enfim, aí tem gerenciamento interno para isso. Mas no fim eu tô estimulando muito a galera a usar. Cara, quer renderizar em Blender? Renderiza, mas vamos juntar depois tudo certinho, entendeu? Eu tô estimulando muito dessa
multidisciplinar aí no pessoal, que é bom porque vem com outras visões também, acaba acrescentando. A gente, sabe, às vezes fica no Max, fica muito acomodado, só no Max, eu faço até aqui porque é só isso que o Max sabe fazer. Tipo, foda-se, vai lá, pega um outro programa e vamos fazer melhor, sabe? Vamos complementar. Softwares para diferentes coisas. Pega o Maya, o ZBrush, passa para o Max, depois passa para o Maya para renderizar, ou manda, sei lá, para HDR, se for um carro, que tiver umas luzes lá, bonitinho e tal. Aí já manda para não sei o que, aí ele tira 50 mapas lá, leva pro Photoshop e faz uma roupa pro cara. Isso, é bem nessa, é isso que eu estou estimulando aí, pessoal, a trabalhar dessa forma. Eu acredito que vocês fazem isso, porque normalmente as empresas não são tão abertas assim, é mais fechado, né? Não, cara, é assim, ó, eu acho que é uma coisa que eu sempre falei. Eu acho que todo mundo lá, na empresa que trabalha com a gente, todo mundo é aluno e todo mundo é professor, sabe? E se tu tiver uma ideia nova, traz aí pra mesa, vamos conversar, porque se ficar só o gestor pode trazer ideia nova, cara, a empresa não vai ter inovação e a gente quer trazer inovação, sabe? Então a gente tem que estimular essa inovação vir de todos os colaboradores, não pode ficar, não é porque só modela, ninguém só modela, só faz alguma coisa, tu faz tudo e tem que fazer mais ainda, sabe? É bom e é ruim, mas enfim. Mas é uma cultura que a gente tem muito forte e nós como coordenadores, assim, a gente tenta estimular muito, porque senão a gente não cresce, cara. Tem que estar todo mundo engajado, tem que estar todo mundo com sentimento de propriedade naquilo que está fazendo, sabe? Senão o cara só vai fazer porque tem que fazer, porque tem que pagar a conta no final do mês, porque vai ficar uma merda. Tem que fazer com tesão, tem que fazer o que está gostando do que está fazendo, sabe? É isso, galera. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, assim, vocês têm mostrado tipo, vários projetos, vocês já têm tipo, bastante modelagem e tudo. Tipo, se um dia vocês quisessem, por exemplo, fazer um GTA da vida, assim, um jogo com um mapa super gigante e tal, daí vocês fossem pensando assim, tipo, a gente pode ir estocando essas modelagens que a gente está fazendo para, né, no futuro poder fazer um jogo desse porte, assim. Vocês têm algum impedimento legal em relação a direito de imagem, essas coisas? Por exemplo, eu imagino que daqueles prédios, que é aquele prédio grande lá, de 100 e poucos andares que você mostrou, talvez tenha tipo, um direito de imagem com relação a ele, mas com relação ao resto? Tem, mas varia, assim, por exemplo, aquela parte de São Francisco, como foi um projeto em conjunto com uma empresa internacional, uma empresa da Califórnia e uma empresa da China, aí tu tem algumas limitações. Mas, por exemplo, o projeto da Globo, os modelos são nossos, mas, tipo assim, a gente não pode usar esse modelo num outro projeto comercial porque foi desenvolvido para a Globo. Então, assim, tem alguns modelos que sim, outros modelos que não. Sabe? Por exemplo, daqui a pouco aquele modelo de São Francisco, foi algumas coisas que nós fizemos, daqui a pouco se eu quiser amanhã fazer um testezinho e levar para Unity, quiser montar ali alguma coisa eu posso fazer. Agora se eu quiser vender esse jogo, aí acho que tem uma parte mais comercial aí que tem que ver em detalhe como é que fica. Mas a questão, por exemplo, São Paulo, todo o modelo de 3D de São Paulo é nosso, aí a gente faz o que a gente quiser com ele, sabe? Não foi feito para um cliente específico. Então ali é nosso. Ali, quiser fazer um GTA São Paulo, a gente tem os prédiozinhos ali. Entendeu? Aí sim, a gente faz. Interesse? Te dou os modelos ali. Começar a fazer. Eu já fiz vários testes. Às vezes quando eu pego pra brincar assim, aí eu pego esses modelos City Model. Por exemplo, eu estava falando com a Alessandra, a gente desenvolveu uma parceria. A gente está desenvolvendo uma parceria com a Samsung. Que eles estão trazendo para o Brasil o óculos guia e eles querem desenvolver conteúdo do mercado imobiliário brasileiro para o óculos guia. Então eu estou direto com a equipe de Manaus da Samsung, que a gente está bolando várias coisas. E a parte interativa não entrou agora nesse primeiro escopo, entrou mais imagens 360 e tal, vídeo 360, por mais questão de dificuldade técnica, mas a ideia é da gente poder também explorar essa ideia de real time no guia. E aí a gente desenvolve nossos modelos, tudo isso. Gente, eu queria agradecer então ao Rodolfo pela explanação sobre a empresa e o trabalho dele. E
Agradeço a todo mundo que ficou aqui até o fim, tá? Se tem mais perguntas, vocês podem fazer direto para ele. Acho que tem um e-mail ali, né? Rodolfo? Tem, galera, tem um e-mail aqui, ficou pequeno, aí é rodolfo com ph.reis @rodx.com.br. E o site da Neurama também, Neurama neurama.com, quem quiser tem vários trabalhos lá, Vimeo também, Neurama, todos os trabalhos que eu apresentei, a maioria deles tem lá também. Então pode ficar à vontade, cara. E eu que queria agradecer, na verdade, essa oportunidade. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando com vocês, divulgando o trabalho da Neurama, porque muita gente não conhece e está aqui bem perto, sabe, Rio Grande do Sul. Às vezes a gente olha para os trabalhos dele, não, tá em São Paulo, tá no Rio, tá fora, sabe? Mas não, tá aqui do lado. Uma oportunidade grande da galera que se interessa por isso também, de estar trabalhando com a gente. E falar também do curso que a gente vai desenvolver, que é a questão do desenvolver o conceito de cenário para jogos, que a gente vai realizar em julho, e onde eu vou trazer como é que a gente chega, como é que a gente analisa, como é que a gente decupa, meio que esse exercício que a gente fez ali no início, como é que a gente olha uma imagem, quais são os pontos importantes dessa decupagem visual, para a gente entender, sabe, o que analisa? Pô, vou olhar uma imagem, sei lá, uma imagem dessa aqui, o que eu analiso nessa imagem? O que tu tira de interpretação dessa imagem? Então, assim, tanto da parte de câmera, luz, fotografia, de sentimento, de cor. Então a gente vai começar, a ideia do curso da gente ter alguns jogos, a gente decupar esse olhar, e vocês vão aprender a decupagem do olhar, sabe? E aí depois vai ter a parte prática com o Alessandro, que a gente vai mostrar como é que aquele planejamento, o que vocês imaginaram lá na frente, como é que ele vai ser aplicado na prática. É isso. Então, o Rodolfo é mais um dos profissionais que vai vir dar um curso de extensão aqui com a gente, tá? Em julho. E eu vou dividir aula com ele também, tá? Só lembrando, sábado agora inicia o curso de Game Audio com o Giovanni Webster e a princípio está confirmado. Então, quem quer fazer o curso e estava na dúvida, vou, não vou, vai que não fecha, né? Cara, matricula que vai sair o curso, tá? Rodolfo, brigadão, tá? Uma salva de palmas. Obrigado, eu que agradeço, pessoal.